Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Hoje é a nossa aula de português, dia 11 de maio de 2020. Continuamos nessa situação, continuamos em casa, mas vamos estudando, né? Não parem de estudar, tá? Eu, na última aula de português, eu passei para vocês, nós estudamos o numeral e eu deixei um exercício sobre o numeral para vocês fazerem, tá? Eu vou corrigir agora com vocês. Por favor, depois vocês olhem direitinho, eu vou mandar também para vocês, pelo plural, mas vocês vamos corrigir, tá? Primeira questão. Eu tenho aqui, José chega ao aeroporto 2 horas depois do avião ter decolado. 2 horas, 2 é o numeral cardinal, lógico, né? Número 1. Consegui a 23ª classificação. Numeral ordinal, número 2. Ainda resta a metade da torta. Metade é o numeral fracionário, número 4. Ela trabalhou o dobro, numeral multiplicativo, número 3. Recebi 1/12 do meu salário. Também é o numeral fracionário, número 4. Ele recebeu 2/3 da herança, fracionário, número 4, e vendi 2 dúzias de ovos, numeral coletivo. A ordem é 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5. Exercício 2. Complete com o numeral conveniente. Então, eu terei, hoje é o 6º dia da semana. Letra B, no 7º dia do mês, numeral ordinal. Junho é o 6º mês também. 8 é o dobro de 4, multiplicativo. Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, governou o Brasil durante quase um século. Número 3, escrever por extenso. Aí vocês vão corrigir direitinho quando eu mandar a folhinha para vocês. Cuidado, 16 com 2 S, 12º, 29º, 60º, 11, 16º e milésimo. Cuidado com a ortografia dessas palavras, tá bem? Escreva por extenso também. Só consegui terminar 1/4 do bordado, 2 vezes mais é o dobro, 3/12, fracionário, 1/3 fracionário, primeiro ordinal e 9 cardinal. Classifique os numerais sublinhados. Terço é numeral fracionário. Segundo, numeral ordinal. Dobro, numeral multiplicativo. 6, cardinal. Metade é fracionário. 50, cardinal. E 10º, ordinal. Escreva por extenso novamente, mas tinha que fazer a concordância. 3 pães. Cuidado, plural de pão. 12 porcos. Lembram da metafonia? Porco é um exemplo de metafonia. Quando vai para o plural, a vogal que era fechada torna-se aberta. Porcos. 14 papéis, 660 gramas e 1001 razões. A número 7. Para prestar queixa, compareça com o 51º Distrito Policial. Uma inflação 40% ao mês pode resultar em 1.500%. Depois temos 6.000 e na letra D eu tenho 60 km por hora, 20 graus Celsius e depois 50 graus Celsius. Escrever por extenso. 30º, 45º,
68º, 100º, 94º e 50º novamente. Classifique os numerais: 6 cardinal, 1/3 fracionário, segundo ordinal, triplo multiplicativo e dobro também multiplicativo. Depois tem a tirinha do Dick Brown, tá? Identifique as palavras, às vezes, tá? Identifique no quadrinho o numeral multiplicativo. Seria, no primeiro quadrinho, um numeral, o 1 aí é um numeral, primeira questão é a letra A lá. 1, quando ele diz, 1 é um numeral que expressa pois indica a quantidade, 1, eu poderia trocar por 2, tá? Um casal conhecido a Gary e Elga. No segundo caso, é um artigo indefinido, pois se refere a um quádruplo qualquer. Na letra B, a resposta é quádruplo e na letra C é par. Número 2, eu tenho a outra tirinha aí, uma semente e uma espiga, é um numeral ou é um artigo? É lógico que é um numeral. E na letra B, porque a tira é engraçada e é pessoal, tá bom? Então essa é a correção do exercício. Hoje nós vamos estudar concordância, tá? Nominal. Está ali no quadro, é o módulo 10 já. Eu ainda não tenho a apostila, segunda-feira, hoje a Kelly vai trazer para mim, porque eu não posso ir à escola. Então ela vai trazer para mim, tá? A concordância nominal. O que é concordância nominal? É em relação ao artigo e ao adjetivo. Se eu tenho um substantivo nominal, porque é de nome, de substantivo. Se eu tenho um substantivo feminino, é lógico, o meu artigo tem que estar no feminino e o meu adjetivo também. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo. E o artigo, é lógico, também, tá? Como se dá concordância nominal, temos alguns casos específicos de concordância nominal. Então eu vou explicar alguns casos, tá? Casos específicos. Palavra menos. Não existe a palavra menos. Atenção. Eu não posso dizer, ela é menos bonita do que a irmã. Então, ela tinha menos caixas do que ele, por exemplo. Então, a palavra menos, sempre usada no masculino, plural, tá? A palavra anexo. Então, olha só, anexo, quando for um adjetivo, é lógico que vai concordar com o substantivo, tá? Então, o arquivo anexo contém o relatório. A planilha anexa contém o relatório. Se eu botar no plural, o arquivo anexo, se eu botar no plural, vai ficar os arquivos anexos. A planilha, se eu botar no plural, as planilhas anexas, tá? Então, anexo vai concordar com o substantivo. Mas atenção, se eu tiver a expressão em anexo, ela é sempre invariável. Eu vou dizer, em anexo, seguem as cartas, por exemplo. Bom? Outra coisa, na palavra meio, cuidado. Eu tenho meio, só vai ser flexionado, tá? Quando for com função de adjetivo, ela deve concordar com o substantivo. É meio-dia e meia, porque é meia hora. É o adjetivo do substantivo hora. Você é cheio de meias palavras. Vai concordar com o substantivo palavras. Temos 1,5 milhão, meio milhão. Agora, quando for advérbio, ele é invariável, porque o advérbio é uma classe gramatical invariável. Eu tenho que falar, a mulher está meio cansada.
tá? Não se usa meia quando for advérbio, de jeito nenhum. Eu vou ter meia quando for o substantivo, aquele que a gente bota no pé, ou quando for quantidade, quando for numeral, tá? Mas meio, ele é advérbio, é invariável. Outros casos, quando eu tenho o termo é necessário, é proibido, se eu não tiver depois, se eu não tiver um artigo, ele vai ficar sempre no masculino. Por exemplo, é proibido entrada de crianças. Mas se eu colocar um artigo antes de entrada, eu tenho que concordar, essa expressão é proibido, é necessário, com o artigo. Então eu vou dizer, é proibida a entrada de crianças. Tá? Outro caso, nas cores. Né? As cores devem concordar com o substantivo. A mochila é amarela. Os lençóis são azuis. Mas se o nome da cor faz referência ao substantivo, laranja, rosa, aí é invariável. As mochilas são laranja, as mochilas são rosa. Tá? Quando tiver a cor for formada por dois adjetivos, o primeiro vai ficar invariável e o segundo faz a concordância. Nós já estudamos isso quando estudamos adjetivos. Então, a mochila é amarelo clara. Somente o segundo elemento concorda. Os lençóis são azul escuros. Tá? Mas se o segundo adjetivo fizer referência ao substantivo, não for cor, a regra da cor ele tem que ser invariável. As mochilas são verde água. Os lençóis são azul celeste. Os dois são invariáveis. Quando eu tiver dois adjetivos, o adjetivo anteposto, quer dizer, vir antes, se ele vier antes do substantivo, o que vai acontecer? Essa é uma regra muito importante, tá? Se eu disser assim, ela chegou, hora e lugar. Então eu tenho, se eu botar o adjetivo antes desses substantivos, ele vai concordar com o mais próximo, quer dizer, o primeiro deles. Por exemplo, a menina chegou em má hora e lugar. Isso se o adjetivo vier antes desse substantivo, desses dois substantivos. Mas se ele vier depois dos substantivos, ele pode concordar com o mais próximo, ou ele também pode ir para o masculino plural. Tá? Estudo a língua e a literatura portuguesa ou portuguesas. Comprei uma bolsa e um sapato. Olha só, esportivo é adjetivo. Se eu tiver uma palavra, um substantivo feminino e um masculino, ele vai sempre para o masculino, tá? Ou masculino singular ou masculino plural. Tá? Essas são algumas regras da nossa concordância nominal. Na apostila, o módulo 10, tem essas regrinhas lá. Vocês vão estudar. Eu vou passar um exercício depois dessa folhinha que eu vou dar para vocês. Vai ter um exercício também para vocês fazerem. Não vou passar o módulo 10 já não. Vocês vão fazer, porque eu estou sem apostila ainda. Estou acompanhando online a apostila só, tá? Então vocês vão fazer o que eu vou passar direitinho lá no plural. Qualquer dúvida, mandem para mim, pelo meu e-mail, tá bom, queridos? Então fiquem com Deus, aí obrigado. Façam os exercícios direitinho, qualquer dúvida me ligue, tá? Beijos, tchau.